Você já entrou na sua própria casa e, em vez de sentir paz, sentiu um peso? Já abriu o guarda-roupa cheio de roupas e pensou: não tenho nada para vestir? Já se pegou guardando coisas em gavetas sem nem saber direito por quê? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, esse episódio é para você. Porque hoje nós vamos falar sobre minimalismo em casa. Vamos falar sobre desapego, sobre organização, sobre liberdade. Mas acima de tudo, vamos falar sobre como transformar a sua casa em um lugar de descanso e não em um fardo. A sua casa é um espelho. Ela mostra muito mais sobre você do que você imagina. Uma casa cheia, desorganizada e abarrotada de coisas muitas vezes reflete uma mente sobrecarregada, cheia de pensamentos e preocupações. Por outro lado, uma casa clara, organizada e funcional transmite paz. E essa paz se transfere para dentro de você. Existe até um termo usado por psicólogos: poluição visual. É quando o excesso de estímulos ao seu redor gera estresse, ansiedade e até fadiga mental. Você pode não perceber conscientemente, mas cada objeto fora do lugar manda um recado para o seu cérebro: aqui tem algo para resolver. É por isso que organizar a casa não é apenas um ato físico. É também um ato emocional e até espiritual. Ao limpar, ao desapegar, você está cuidando de si, está retirando pesos invisíveis. Antes de falar sobre como desapegar, precisamos entender por que acumulamos. E aqui entram várias razões. Primeiro, o medo do futuro. E se eu precisar disso um dia? Guardamos coisas por precaução, mas na maioria das vezes, esse dia nunca chega. Segundo, o apego ao passado. Isso me lembra uma fase boa da vida, uma pessoa importante, uma lembrança especial. E aí o objeto vira quase um relicário, mesmo que esteja quebrado ou esquecido. Terceiro, o hábito automático. Simplesmente guardamos porque nunca paramos para decidir. Vamos empurrando coisas para dentro de armários e gavetas, e de repente o espaço desaparece. Quarto, a cultura do consumo. Vivemos em uma sociedade que associa felicidade à compra. A propaganda insiste: compre isso, sua vida será melhor. E no fundo, compramos não o objeto, mas a promessa que ele carrega. O problema é que todos esses motivos nos levam a um mesmo resultado: casas cheias, mentes cansadas. Talvez agora você esteja pensando: ok, entendi, mas por onde eu começo? E a resposta é simples: comece pequeno. Não tente organizar a casa inteira em um dia. Esse é o erro que leva muita gente a desistir. A chave é escolher uma pequena área. Pode ser uma gaveta, uma prateleira, uma caixa esquecida no fundo do armário. O importante é começar e sentir o resultado. Ao segurar cada objeto, faça 3 perguntas. Isso tem utilidade prática na minha vida hoje? Isso me traz alegria ou valor emocional real? Se eu abrir mão disso, vou sentir falta ou apenas do hábito de tê-lo? Se a resposta for não, está na hora de deixar ir. E deixar ir não é desperdiçar. Você pode doar, vender, reciclar. Pense que cada objeto que sai da sua casa pode ser útil para alguém, ou pode se transformar em espaço livre para você respirar. Agora quero te mostrar algumas técnicas que funcionam muito bem. A primeira é a regra dos 90 dias. Se você não usou algo nos últimos 90 dias, e provavelmente não vai usar nos próximos 90, pode se desapegar. Essa regra simples desmonta o medo de "e se um dia eu precisar?". Outra técnica é o armário cápsula. Em vez de ter dezenas de roupas que não combinam entre si, você seleciona apenas peças essenciais que se complementam. Isso libera espaço, economiza tempo e energia e ainda aumenta a sua confiança. Existe também a caixa do talvez. Para os itens que você não tem certeza, coloque-os em uma caixa fechada com a data. Guarde por 30 ou 60 dias. Se nesse período você não sentir falta, pode doar sem culpa. Outra prática poderosa é o desafio do desapego progressivo. Escolha um período de 30 dias e comprometa-se a separar ao menos um item por dia para doar, vender ou descartar. No final do mês, você terá 30 itens a menos e uma mente mais leve. Existe uma frase muito verdadeira: cada objeto que você guarda sem necessidade ocupa o espaço de algo melhor.
Não é apenas o espaço físico, é também o espaço emocional. Uma casa cheia de tralhas cria uma sensação de estagnação. Parece que o passado toma conta, impedindo o novo de entrar. Quando você se desfaz do que não serve, abre espaço não só para novos objetos, mas para novas experiências, novas fases, novos capítulos da sua vida. Muita gente, ao praticar o desapego, relata que se sentiu mais leve, mais criativa, mais produtiva. É como se o simples ato de limpar a casa também limpasse a mente. E claro, precisamos falar sobre os objetos de apego emocional. São, sem dúvida, os mais difíceis de desapegar. Fotos, lembranças, presentes. Mas aqui vai um conselho. Mantenha apenas aquilo que realmente representa sua história. O que, ao olhar, desperta um sentimento autêntico. O restante pode ser fotografado, digitalizado, guardado de outra forma. Porque não são os objetos que guardam a memória. É você. O valor está no que você viveu, não no que você guardou. Agora, se você está sentindo dificuldade nesse processo, talvez o seu problema não seja apenas com as coisas físicas. Talvez esteja ligado ao que falamos no episódio 1 da nossa série, onde expliquei por que acumulamos tanto e como o minimalismo é uma libertação. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que veja depois deste vídeo. Vai te ajudar a entender a raiz do problema e tornar o desapego muito mais fácil. Deixe-me contar algumas histórias. Uma família decidiu simplificar a casa inteira. Doaram mais da metade dos objetos e perceberam que os filhos passaram a brincar mais juntos. A criatividade floresceu e o ambiente ficou mais harmonioso. Um profissional sobrecarregado resolveu aplicar o minimalismo na rotina. Reduziu compromissos desnecessários, simplificou os espaços de trabalho e redescobriu o prazer de ler e cuidar da saúde. Uma jovem, endividada por compras impulsivas, decidiu vender e doar o que não precisava. Em poucos meses, conquistou liberdade financeira para viajar e investir em si mesma. Até idosos, ao desapegar de décadas de acúmulo, encontraram paz. Descobriram que não precisavam carregar o peso de tantas lembranças materiais para valorizar a vida que viveram. O mais incrível é o efeito dominó. Quando você começa pequeno, em uma gaveta, em uma prateleira, em um canto qualquer, isso se espalha. Primeiro um cômodo, depois outro, até que a sua casa inteira se transforma. E não muda apenas o espaço físico, muda você. De repente você começa a perceber que precisa de menos para ser feliz. Que o vazio não é falta, é espaço. Que viver com menos é, na verdade, viver com mais. Mais tempo, mais liberdade, mais clareza. No final das contas, minimalismo em casa não é sobre ter um espaço vazio. É sobre ter um espaço funcional, agradável e intencional. É olhar para cada canto e sentir orgulho, sentir leveza, sentir paz. E se em algum momento você pensar, eu não consigo, lembre-se, não precisa ser tudo de uma vez. Basta um passo, um objeto, uma decisão. Cada ação abre espaço não só na sua casa, mas dentro de você. Se esse conteúdo fez sentido para você, se você acredita que merece viver com mais leveza, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Aqui nós vamos continuar explorando o minimalismo em todas as áreas da vida. Casa, finanças, rotina, relacionamentos e muito mais. Porque viver com menos não é perder, é ganhar o que realmente importa.